permanecer mais de 90 dias na Europa. Na verdade, não é na Europa. A Europa é o continente, é no espaço Schengen, que é um acordo entre países que estão na Europa para ter a livre circulação de bens, serviços e pessoas. Se você quer saber tudo sobre vir a turismo e depois permanecer em um desses países, não deixe de se inscrever aqui no canal desde agora e aproveita para assistir o vídeo completo. Roda a vinheta. Bom, meu nome é Gabriela Sá, sou advogada em Portugal, trabalho principalmente com a parte migratória, legalização de pessoas na Europa, tanto em Portugal como Espanha. E hoje quero falar com vocês sobre um assunto que muita gente procura diariamente, que é vir a turismo. Bom, em primeiro lugar de tudo, gente, é importante dizer, eu falo isso todos os dias praticamente para as pessoas, que se a sua ideia é morar em algum desses países do espaço Schengen, você não deve vir a turismo para depois se legalizar nesse país. Mas sim, você deve procurar o visto adequado para o seu caso. Através do visto adequado, você vai chegar tranquilamente, passar tranquilamente pela imigração e morar nesse país de forma legal, sem se preocupar com a sua documentação. Se você vem a turismo, como que fica em relação ao prazo, né? Para brasileiros é muito simples, brasileiros não precisam solicitar ainda um visto específico para vir a turismo, desde que você passe na imigração comprovando que você tem onde ficar, né, que você tá realmente indo visitar um parente, um familiar, ou uma namorada, namorado, marido, enfim, ou um amigo, desde que você tenha a carta convite, tenha todos os elementos que demonstrem que você está realmente indo a turismo para ficar a turismo no período máximo de 90 dias, sim, o brasileiro pode entrar, ir para a França, para a Alemanha, para onde ele quiser, dos países que participam do espaço Schengen. Como que funciona essa contagem de 90 dias? Basicamente, esse período de 90 dias não precisa ser direto. Você pode ficar até 90 dias como turista em um desses países num período total de 180 dias. Então, você pode ficar 15 dias em um país, depois ir 15 dias para outro país, sair do espaço Schengen, voltar a ficar mais um pouco, só não pode passar de 90 dias nos últimos 180 dias. Então, se você fica 90 dias direto na Europa e depois você volta para o Brasil, você tem que esperar mais 90 dias para poder utilizar novamente o teu período de turismo no espaço Schengen, ok? Mas o que pode acontecer se eu já estou em um desses países e eu quero continuar aqui, não quero voltar para o meu país de origem? Gente, é assim, cada país tem as suas regras para se legalizar dentro do país. Então, obviamente, por exemplo, na Espanha a gente tem o arraigo familiar, o arraigo profissional, que são formas de você estar ilegal no país e depois de 3 anos conseguir se legalizar. Em Portugal, nós temos, por exemplo, a obtenção do visto de estudo. Então, você já está em Portugal, se inscreve, se matricula numa universidade e aí você consegue se legalizar pela via do estudo, obter diretamente a autorização de residência, mesmo que o seu prazo de 90 dias já tenha expirado como turista. Então, cada país vai ter suas próprias regras. Em Portugal, por exemplo, também você pode, se tiver um filho e esse filho se tornar português, daí temos também vídeo aqui no canal sobre esse assunto, você consegue também se legalizar dessa forma através do seu filho que é português, ou se seu filho estuda no secundário, também é uma possibilidade. Então, assim, o ideal é que quando você vá para esse país, você vá realmente a turismo. Se você chega lá a turismo e aí você depois resolve permanecer, você tem que procurar um advogado capacitado para tratar desse assunto naquele país. Então, se você está em Portugal, procure uma assistência jurídica em Portugal. Se você está na Espanha, mesma coisa. Se você está na França, igual. Porque na legislação desses países, na lei dos estrangeiros de cada país, tem sim formas de você conseguir se legalizar, mas isso é a exceção da exceção e não é a regra. Isso é para quem caiu de gaiato como turismo e por algum motivo conseguiu um trabalho ou conseguiu outras formas de realmente definir que vai ficar ali, tá? Se você está na dúvida se você vai querer ficar nesse país ou não e vai a turismo e realmente acontece alguma coisa, ok, você pode ver essa via para se legalizar. Agora, se você já está indo para esse país com a pretensão de morar lá, não vá desta forma. O que eu mais vejo é a gente voltando depois, porque cria uma expectativa que não existe, porque ter a sua documentação é o básico para você ter uma vida honesta e uma vida de realmente um reinício, né? De carreira, de trabalho, de vida, de ambiente, de tudo. As pessoas acabam descartando um pouco essa questão da documentação e colocando
outras coisas mais prioritárias na vida. A documentação é essencial para você ter seus direitos, para você ser uma pessoa que realmente vive naquele país. E não uma pessoa que se esconde da polícia, que não busca os seus direitos, que acaba sendo vulnerável para aceitar qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer imposição da entidade empregadora. Então, quando você não tem um documento, você se torna vulnerável. Não se tornem vulneráveis. Organizem desde antes. Planejem-se para chegar no país e realmente desfrutar uma vida de turismo, mesmo que você vá trabalhar, botar a mão na massa, que você tenha condições ali de, pelo menos, ser considerado uma pessoa que vive naquele país, tá? Se você está vindo realmente a turismo, lembre-se que não pode ultrapassar o prazo de 90 dias e esse prazo de 90 dias pode ser no máximo de dentro de um período de 180, pode ser fragmentado, não precisa ser 90 dias contínuos. Se você já está em um desses países a turismo e já passou do prazo de 90 dias, o que pode acontecer com você? Simples, você pode sofrer uma penalização. Eu já tive clientes que sofreram essas penalizações na Holanda e eles receberam uma carta que impede que eles voltem nos próximos 10 anos para o espaço Schengen. Ninguém quer deixar 10 anos da vida sem poder viajar para o espaço Schengen. Então, não corra esse risco, ok? Eram pessoas que estavam trabalhando de modo informal e ilegal na Holanda e simplesmente foram solicitadas, que fossem embora do país, não tinham dinheiro para comprar passagem de volta, não tinham, enfim, condições, me contrataram para tentar recorrer, mas assim, não tem nem cabimento recorrer de algo que tá certo, Ele simplesmente, a pessoa estava ilegal, não tem o que fazer nesse caso. Então, é aceitar. Então, vai ficar... só poderia voltar para o espaço Schengen nesse caso se a pessoa, ela tivesse casada com um europeu, tivesse um filho aqui, e aí sim, tem um vínculo familiar que é mais importante para você se legalizar, e aí seria mais fácil voltar. Tirando isso, não dá para voltar, ok? Dentro desse período de 10 anos. Pode ser 10 anos, pode ser menos, vai depender de país para país e das suas regras, ok? Então, possibilidades de você fazer isso. Primeiro, você pode pedir uma extensão do visto de turismo, dependendo do país. Portugal é um país que, por exemplo, você pode pedir extensão do visto. No caso, por exemplo, de outros países que você permaneceu, você pode verificar com algum profissional se há formas de você permanecer naquele país e o que você precisaria fazer para isso, tá? Se te pegarem, realmente, literalmente, o policial te encontrar e ver que você está legal, você pode ser convidado a ser deportado, a sair daquele país, ser mandado embora, ser expulso. E aí, quando você é expulso, você pode ser incumbido não só de pagar uma multa, como também de não regressar por um período de até 10 anos, dependendo do país, para o espaço Schengen. Então, espero que essas informações tenham sido importantes para você. Se de alguma forma agreguei aí para você, não deixe de colocar nos comentários. Se inscreve aqui no canal, que semanalmente a gente traz conteúdo na ABBSA. E se precisar entrar em contato com a gente, tem nosso e-mail aqui, geral@abbsa.pt. Um beijo e até a próxima!